Chegou o grande dia, torcedor vascaíno. Hoje não tem mais desculpa, não tem mais como fugir. A espera finalmente acabou. É dia de decisão, é dia de Copa do Brasil, é dia de Vasco da Gama e Botafogo. O confronto que pode colocar o Vascão novamente entre os 4 melhores da competição e reacender o sonho do bicampeonato. E olha, já imaginou esse caminho? Vencer o Botafogo agora nas quartas, passar pelo Fluminense na semifinal e encarar uma final épica contra Corinthians ou Cruzeiro. Seria a história perfeita, daquelas que ficam gravadas na memória do torcedor para sempre. E não é exagero pensar nisso. Quando se trata do Vasco da Gama, pensar em título é quase que uma obrigação moral. É a essência do clube. A grandeza da história. E é isso que está em jogo. O torcedor vascaíno sabe que hoje não é um jogo qualquer. É uma chance de ouro de mudar o rumo da temporada, de provar para o Brasil inteiro que o Vasco voltou a ser competitivo. E essa expectativa está por todo lado. A ansiedade está tomando conta, os corações estão acelerados e o sentimento de que algo grande pode acontecer está no ar. E não é só pela Copa do Brasil. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores também. Saídas importantes, reformulação no elenco, reforços chegando e, acima de tudo, a sensação de que o clube está, enfim, se organizando de verdade para brigar na parte de cima. Essa limpeza no elenco que está rolando é coisa séria. Não é só dispensar por dispensar. É planejamento, é abrir espaço para quem realmente pode fazer a diferença dentro de campo. E olha, quando a gente fala de reformulação, o nome de Admar Lopes não pode ficar de fora. O executivo chegou prometendo mudanças e está entregando exatamente o que falou. A barca vascaína ganhou forma e começou a andar. Só nos últimos dias, o Vasco encaminhou saídas importantes. Lloyd Augusto, por exemplo, já está de malas prontas de volta para o futebol turco. O atacante angolano, que chegou como aposta por uma quantia considerável, não conseguiu render o esperado e vai para o Rizespor por empréstimo, com os turcos arcando com todo o salário. Um baita negócio para o clube, que limpa a folha e ainda deixa o jogador em atividade em um bom mercado. Além dele, quem também se despediu foi Alex Teixeira. A rescisão de contrato foi oficializada, encerrando uma relação que já não vinha dando frutos há bastante tempo. O jogador, que tem 35 anos, não conseguia mais espaço no time e vivia uma fase apagada. Nenhum gol na temporada atual, poucas participações em campo e uma produção ofensiva muito abaixo do esperado. Teixeira, que voltou ao clube com moral, acabou não conseguindo repetir o brilho de outros tempos. A diretoria entendeu que era hora de encerrar esse ciclo e, em comum acordo, chegou a um desfecho que faz sentido para ambas as partes. E não para por aí. Juan Forza também já deixou o clube, assim como Lucas Eduardo, Igor Paixão e Cauã Paixão. O movimento é claro, reduzir o elenco, aliviar a folha salarial e abrir caminho para reforços de maior impacto. Só com essas saídas, a economia projetada ultrapassa a casa dos 15 milhões de reais mensais. Isso mesmo, 15 milhões. Um alívio gigantesco para um clube que ainda luta para equilibrar as finanças, mas que ao mesmo tempo quer ser competitivo em alto nível. E essa equação só fecha com inteligência na gestão. A diretoria entendeu o recado, ouviu a comissão técnica e está agindo com firmeza. E vem mais por aí. O objetivo agora é resolver a situação de Maurício Lemos e Jean Davi. O zagueiro uruguaio, que foi contratado com expectativa, acabou não se firmando e já não faz parte dos planos de Fernando Diniz. A diretoria tenta chegar a um acordo para a rescisão do contrato e repetir o mesmo modelo de outras negociações recentes. Já o caso de Jean Davi é um pouco mais delicado. O meia, que custou uma fortuna aos cofres do Vasco, tem um dos salários mais altos do elenco e, mesmo sem render, resiste à saída. O jogador prefere uma rescisão para ficar livre no mercado e tentar um novo contrato com direito a luvas. Um movimento comum, mas que complica bastante a vida do clube. O Vasco, por sua vez, tenta usar o jogador em negociações com outros times, mas esbarra justamente na questão salarial. Nenhum clube está disposto a pagar o que ele recebe hoje. E ele, sabendo disso,
prefere forçar a barra para sair com passe livre e lucrar na próxima assinatura. É uma novela que ainda promete capítulos tensos, mas a tendência é que, nos próximos dias, o destino de Jean Davi seja mesmo fora de São Januário. Esse tipo de movimentação mostra o quanto o Vasco amadureceu em sua forma de conduzir o futebol. Não dá mais para manter jogador caro e sem retorno. É preciso resultado dentro de campo, e o planejamento tem que estar todo voltado para isso. O futebol moderno exige eficiência, e o Vasco está tentando se adaptar a essa nova realidade. Com Admar Lopes no comando da parte executiva, essa transição está sendo conduzida com competência. Ele prometeu uma reformulação e está entregando. Deu entrevista, explicou os planos, deixou claro que o elenco estava inchado e que era preciso abrir espaço para os novos reforços. E está cumprindo exatamente o que foi dito. E os reforços, por sinal, também empolgam. Chegadas como a de Carlos Cuesta, Matheus França, Andreas Gomes e Thiago Mendes mudam o patamar do elenco. São jogadores com experiência internacional, perfil técnico elevado e que vêm para ser titulares. O torcedor que viu o time patinando em vários momentos da temporada começa a perceber que, agora, há um projeto mais sólido sendo colocado em prática. Ainda é cedo para cravar qualquer coisa, mas o caminho é animador. E hoje, com bola rolando, é a hora de ver se tudo isso começa a se transformar em resultado. O jogo contra o Botafogo é, sem dúvida, o maior teste do ano até aqui. Não é só um clássico, não é só Copa do Brasil. É uma chance real de colocar o Vasco de volta ao protagonismo nacional. E o cenário é perfeito para isso. O adversário vem forte, claro, mas o Vasco teve uma preparação intensa nos últimos dias. Foram 8 dias de treino desde a última partida contra o Sport, pela fase anterior da Copa. Tempo suficiente para Fernando Diniz ajustar detalhes, recuperar jogadores e montar a equipe ideal para esse desafio. O time vai com força máxima, apesar do desfalque do volante Jair. Em compensação, conta com os retornos de Paulo Henrique e TT, dois nomes importantes que voltam a reforçar o sistema defensivo e o meio de campo. E tem mais. O elenco atual tem mostrado evolução. Dentro de campo, o Vasco vem conseguindo ser mais competitivo. A posse de bola tem sido mais bem utilizada, a marcação mais agressiva e a transição ofensiva mais organizada. É um time em construção, mas que já começa a mostrar identidade. E não sou eu que estou dizendo, não. Até adversários têm reconhecido isso. Chico da Costa, atacante do Mirassol, recentemente comentou em entrevista que o Vasco, junto com o Flamengo, foi o time mais difícil de enfrentar por causa da dinâmica de jogo. Segundo ele, mesmo quando a marcação é bem feita, o time do Vasco consegue achar espaços com movimentações rápidas e muita qualidade no passe. Um sinal claro de que o trabalho está no caminho certo. E é por isso que o torcedor acredita. Porque vê um time diferente, vê um clube tentando acertar, vê uma diretoria que está tomando decisões mais coerentes. E vê, acima de tudo, uma oportunidade de fazer história. O clima é de decisão, o momento é de acreditar. Porque se tem uma coisa que o vascaíno sabe fazer como ninguém, é acreditar mesmo. Quando tudo parece difícil. E hoje, mais do que nunca, é dia de mostrar que o Vasco está vivo. Está forte. Está pronto para buscar o que é seu por direito. A vaga na semifinal da Copa do Brasil pode ser só o começo. A caminhada promete. E o torcedor vai junto. Porque aqui, é sempre na base da raça, da fé e da paixão. A bola vai rolar às 9h30 da noite, e o que está em jogo vai muito além de uma simples classificação. O Vasco da Gama entra em campo hoje carregando nas costas o peso de sua história, a pressão da torcida e a expectativa de um projeto que começou desacreditado, mas que vem mostrando sinais claros de evolução. Esse confronto contra o Botafogo é o tipo de partida que separa os times que apenas participam daqueles que querem deixar marca. E o Vasco quer mais do que apenas competir. Quer ser protagonista, quer voltar a erguer taças, quer reviver as grandes noites que um dia fizeram São Januário pulsar como poucos estádios no país. Do outro lado está um Botafogo que, sim, vive boa fase, tem um elenco sólido, vem de campanhas fortes no Brasileirão e se apresenta como um adversário difícil. Mas dentro de campo, a camisa pesa.
E camisa do Vasco, meu amigo, pesa demais. Ainda mais em noite de decisão. E esse grupo que hoje veste a armadura cruzmaltina parece entender bem o que está em jogo. A semana de treinos foi intensa. A preparação foi feita com cuidado. O técnico Fernando Diniz, mesmo com todas as críticas que costuma receber, é um treinador que sabe extrair o máximo do elenco quando tem tempo de trabalho. E dessa vez ele teve. Foram dias importantes de ajustes, conversas e muita correção tática. O retorno de jogadores como TT e Paulo Henrique também traz um novo ânimo. São nomes que agregam não só tecnicamente, mas também taticamente. TT, por exemplo, é o tipo de jogador que dá equilíbrio ao meio-campo, consegue cadenciar quando precisa, mas também acelera o jogo com passes verticais e muita mobilidade. Já Paulo Henrique, com sua força física e presença defensiva, traz mais segurança pelo lado direito, algo que o time vinha sentindo falta nas últimas rodadas. E com esses reforços internos, o Vasco ganha corpo, ganha opções e aumenta sua competitividade. A provável escalação do Vascão para esse duelo de hoje passa por Léo Jardim no gol, que vem sendo uma peça segura, seguido por uma linha defensiva com Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton. No meio, TT deve formar com Zé Gabriel e Coutinho, deixando Nuno Moreira, Raen e Pablo Vegetti no comando do ataque. Um time que, na teoria, mistura juventude, experiência e intensidade. E essa intensidade será fundamental. O Vasco precisa entrar ligado do primeiro ao último minuto, consciente de que um vacilo pode custar caro, mas também com a confiança de que tem qualidade suficiente para vencer o confronto. E o torcedor acredita. Pode até estar com o pé atrás por conta do que foi o começo da temporada, mas vê que o time agora tem uma ideia de jogo mais clara, uma direção mais bem definida. A saída de jogadores que não entregavam dentro de campo, somada à chegada de reforços que já mostraram a que vieram, trouxe uma oxigenação para o elenco. E, talvez pela primeira vez em muito tempo, o torcedor vascaíno olha para o banco e vê opções. Vê nomes que podem entrar e mudar um jogo. Isso, em um torneio mata-mata como a Copa do Brasil, faz toda a diferença. A confiança também vem da postura do time em partidas recentes. Contra o Sport, na última fase, o Vasco mostrou controle emocional, soube lidar com a pressão fora de casa e teve maturidade para buscar a classificação. São sinais que, para quem está atento, mostram uma equipe mais preparada para momentos decisivos. E hoje é um deles. Não dá para dizer que será fácil. É clássico, é rival estadual, é jogo de alto nível. Mas não tem espaço para medo. Esse é o tipo de jogo que precisa ser abraçado pelo elenco como uma oportunidade única. E enquanto os bastidores seguem se movimentando com possíveis novas saídas e até com nomes sendo estudados para a próxima janela, o foco total está no gramado do estádio Newton Santos. Porque é ali, na bola rolando, que tudo se decide. A reformulação fora de campo precisa se traduzir em resultado dentro dele. E não tem melhor momento para provar isso do que agora. O Vasco sabe que uma vitória hoje não significa apenas uma vaga na semifinal, mas sim uma injeção de moral gigantesca para o restante da temporada. Um combustível emocional que pode fazer esse time crescer ainda mais. E falando em crescimento, é impossível não destacar o quanto essa nova gestão técnica do elenco, liderada por Admar Lopes, tem sido eficaz. A leitura da situação foi precisa, um elenco pesado, inchado, caro e pouco produtivo. A limpeza começou e deu espaço para a chegada de jogadores mais alinhados com o perfil que o treinador precisava. E olha, não é só contratar por contratar. Tem critério. Carlos Cuesta chega para liderar a zaga, Matheus França chega com habilidade e visão de jogo, Andreas Gomes traz ritmo europeu, e Thiago Mendes, experiência de sobra. São peças que elevam o nível e colocam o Vasco novamente na roda dos clubes que podem brigar por algo grande. Isso tudo se reflete no ambiente interno. O clima em São Januário mudou. O elenco está mais leve, os jogadores estão mais comprometidos e existe uma sensação de que agora sim há uma direção clara. Os erros do passado estão sendo corrigidos com atitude, e o torcedor reconhece isso.
A energia nas arquibancadas volta a crescer, a empolgação toma conta das redes sociais, e a torcida começa, aos poucos, a recuperar o orgulho de ser vascaína. E, convenhamos, isso é o que move o clube. A alma do Vasco é o seu torcedor. E quando ele sente que o clube está no caminho certo, ele abraça, ele empurra, ele faz a diferença. Por isso, o jogo de hoje não é só mais uma etapa da Copa do Brasil. É um marco. Um ponto de virada. Se vencer, o Vasco ganha não só no placar, mas na confiança, no respeito e na afirmação de que está de volta ao cenário nacional com força. E, como já virou tradição, nada vem fácil. O palpite é aquele de sempre, sofrimento até o último minuto. 2-1, com direito à emoção, suor, raça e aquele gol do adversário no fim para testar o coração do torcedor. Mas com o apito final, a certeza de que o Vascão estará na semifinal. O roteiro tá pronto. Agora é com eles dentro de campo. Cabe ao elenco transformar essa expectativa em realidade, honrar a camisa, jogar com raça e inteligência. Porque quando o Vasco joga com o coração, com seriedade e com o apoio da torcida, é difícil segurar. Hoje é noite de decisão. Hoje é noite de Copa do Brasil. Hoje é noite de Vasco da Gama. E você, torcedor, sabe que esse time pode te fazer sonhar de novo. O palco está montado, o adversário está definido e o momento é agora. Vamos com tudo. Porque o Vasco não nasceu para ser coadjuvante. O Vasco nasceu para ser gigante. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, um burburinho começou a agitar torcedores e jornalistas. Parece que o Vasco da Gama pode estar prestes a receber de volta uma de suas maiores figuras dos últimos anos. Segundo fontes próximas à diretoria, o presidente Pedrinho vem mantendo conversas intensas e discretas com o jogador Orelhano, que atualmente atua em outro clube, e estaria conseguindo convencê-lo a retornar ao Cruz-Maltino. O rumor ganhou força depois de algumas publicações enigmáticas nas redes sociais, em que Orelhano aparece em imagens de treinos antigos e momentos marcantes no Vasco, acompanhadas de legendas que deixam a torcida sonhando. Fontes internas afirmam que Pedrinho teria feito uma proposta atraente, não apenas financeiramente, mas também oferecendo ao jogador a oportunidade de se reconectar com a torcida e assumir um papel de liderança dentro do grupo, algo que sempre lhe foi reconhecido durante suas passagens anteriores. Nos corredores de São Januário, o clima é de expectativa e ansiedade. Os dirigentes do clube sabem que a chegada de Orelhano poderia movimentar não apenas a equipe dentro de campo, mas também a relação com a torcida, aumentando o engajamento em redes sociais, a venda de camisas e o número de torcedores nos jogos. Alguns conselheiros, porém, preferem cautela, lembrando que negociações desse tipo sempre envolvem detalhes delicados e que nada está confirmado oficialmente. Enquanto isso, entre jornalistas esportivos e torcedores nos fóruns da internet, o assunto domina as conversas. Alguns garantem que Orelhano já teria sinalizado positivamente para Pedrinho, demonstrando carinho pelo clube e interesse em retornar, mesmo diante de propostas de outros times. Outros preferem aguardar uma confirmação, desconfiados de que rumores de retorno nem sempre se concretizam. Se a negociação realmente avançar, o Vasco pode ganhar não apenas um jogador de qualidade técnica, mas também um símbolo capaz de inspirar os mais jovens e reacender a paixão de uma torcida que há tempos busca motivos para sonhar. Por ora, tudo permanece no campo das especulações, mas a ideia de Orelhano vestindo novamente a camisa Cruz-Maltina já faz o coração da torcida bater mais forte, enquanto os bastidores fervilham com a expectativa de um retorno que pode mexer com o cenário do futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.